Olá, ouvintes e telespectadores, estamos no nosso terceiro episódio aqui na Casa da Univates. Hoje, no episódio muito especial. MMD na estrada. Nos demos conta que estamos falhando enquanto produtores deste programa e não apresentamos ele, o Platinado. Mas antes disso, vamos apresentar os nossos componentes da mesa de hoje. Nossa cadeira cativa. Olha só. Muito prazer, Roger Abrantes. Meu arroba é @RogerAbrantes_. A nossa estrela do programa. Olá, eu sou a Gabriela, estou no Instagram, @GabrielaLerner_. E hoje, o ator principal do nosso episódio, O ele, TikToker. o Platinado. Bueno, meus amigos, tu me encontras no Instagram, no @jaime.dematos. Muito Vou bem. fazer o papel do Gustavo aqui, que não tá hoje, e Vai dizer cantar? que... Tequila não, Baby? as dancinhas estão lá no TikTok. Mesmo arroba. Dança jurídica. Dancinhas Jaime.dematos. jurídicas. Não tem danças, mas tem conteúdo jurídico de qualidade. As Olha. danças é só pra quem paga. No Melhores Amigos. OnlyFans. Não, OnlyFans sabe, não. Melhores Amigos do Jaime tá lá. As dancinhas Eu do acho TikTok. melhor não. Abraço, Gustavo. Pessoal, a gente tava olhando os nossos episódios pra trás, onde, como gosta de dizer Gustavo Marques, eu e o Jaime éramos dois robôs lendo folhas e folhas e folhas. Gustavo adora dizer começo. isso. O que é verdade também. Não está de todo errado, mas alguém tinha que começar, né, Jaime? Como nós vimos no nosso episódio anterior com o Marcelo, não dá pra ficar esperando sentado no sofá. E o começo, ele é sempre assim, né? É A gente isso. começa do zero, pode ter muita experiência e bagagem na nossa vida, mas cada coisa nova que a gente vai fazer é um novo começo. Não, E a gente outra, vai isso que a melhorando. gente acha que tá bom hoje, daqui a pouco a gente pode Vai achar que estar tá horrível. ruim, exato, É, assim exato. vamos. E Daqui assim um nós pouco vamos. mais vai ser péssimo. Uhum. Porque nós vamos pegar mais cancha, mais vivência. E eu tô só pelos dias do ao vivo. É isso, Olha. é isso. Então, pra fazer... 2025. Isso. Pra fazer a nossa... Nesse início de 2025, agora que nós estamos gravando os primeiros episódios de janeiro, pra fazer essa reparação histórica com a tua figura, Jaime Matos, vamos começar com quem é Jaime Matos? Quem é Jaime Quem Matos? Que baita Uma bela pergunta, Jaime Matos hoje é um homem de 53 anos. É isso? Pausa técnica pra aquela matemática básica. Contar os dedos. Não, Jaime, 2025, 54. Não, mas aqui. Ah, não, mas Falta um calma. tempo, né? Abril. Estamos Isso, em janeiro, não? Isso, falta um Abril, tempo, falta um calma. tempo. 7 de abril, se quiserem mandar presentes, Isso. eu agradeço muito. Podem mandar 2 presentes, é o meu aniversário também. A pior é que é verdade. É verdade. Mandem 13, a gente 10 aceita. anos de diferença, mas 10 anos de diferença. Um pouquinho mais, né, Jaime? 20? você me atrapalhou essa É. conta. Matemática. Bueno. Tchê, um homem de 53 anos que nasceu nasceu na zona rural de Canguçu, um município do interior do estado, na zona sul do estado, já quase na região central, porque é um município bastante grande, que ele tem mais ou menos de largo entre uma ponta e outra do município, em torno de uns 160 quilômetros de estrada de chão, faz divisa com Cerrito num ponto e o Cristal no outro. É um município bastante grande, com uma predominância da zona rural, então com uma população rural predominante em relação à população urbana. Até os 9 anos de idade eu vivia numa fazenda de 850 hectares com meus pais e meus tios e a minha avó, e depois nós fomos para a cidade, porque eu precisava estudar na quinta série naquela época. Vivi um ensino fundamental então em Canguçu e depois fui estudar na Escola Técnica Federal de Pelotas. Hoje conhecido como? IFE, Instituto Federal do Sul, né? IFSUL, no caso. E eu então sou filho da Escola Técnica, com muito orgulho. E eu sempre digo, né? Se não fosse a Escola Técnica, não existiria o Jaime. E isso eu gosto de deixar muito claro. Por quê? Porque ali me preparou para trabalhar. Porque meu pai e minha mãe não tinham condições de me dar uma faculdade, né? Não sei nem se na época eu queria ter feito. Na verdade, eu queria sair de casa.
Eu queria sair da barra da saída da mãe. Como todo bom jovem rebeldezinho, ele queria ficar longe de casa. Não era muito fácil a coisa. Eu também não era pros meus pais, mas eles também eram bucha. Aí, Jaime, te formou em quê? Na me escola formei técnica? em técnico em química e fui trabalhar no polo petroquímico. Em? Triunfo. E vamos, que ano isso? 1990. Passou poucos anos. Gabriela nem tinha expectativa de nascer nessa Nem tu. época. Mas eu tava quase ali. No ano seguinte, Já tinha tava eu e em- o Roger eu pra tava fazer em a nossa vias de estreia. também. Aí, ó, viu? Eu iniciei a trabalhar efetivamente no polo em março de 1991. E tu ficaste quantos anos lá, Gaúcho? Quase 20. Quase 20. Quase 20 anos. E foi muito legal, cara, porque ali me deu base, cara, a parte empresarial, assim, de muita coisa que hoje eu aplico dentro do meu negócio eu aprendi lá. Muita coisa. Principalmente eu acho que a cultura. Eu acho que eu posso dizer isso. A cultura de qualidade do trabalho. E isso quem me deu foi a Ipiranga. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Polisul. Tá? Naquela época, toda a petroquímica, todo o setor petroquímico do Brasil, era questão legal, tinha uma composição societária tripartite. O que isso quer dizer? Uma terça parte de capital privado nacional, uma terça parte de capital estatal. O Estado brasileiro tinha 1/3 da companhia, das ações da companhia, e 1/3 de capital estrangeiro. No caso, essa empresa era da Rest alemã. Né? Isso aí durou, essa lei, ela deve ter durado uns 3 anos, 4 anos. Depois ela foi revogada naquela transição ali do governo Collor e Itamar. E aí houve algumas privatizações, e depois, principalmente com o primeiro governo do Fernando Henrique, o Plano Real, e aí mudou a empresa. Ficou capital, num primeiro momento, um capital, uma divisão entre a Ipiranga e a Rest, e depois a Ipiranga absorveu todo o capital. Era a Ipiranga, um grupo de empresários, na sua maioria de Uruguaiana, né, que começou todo o grupo aqui no Rio Grande do Sul. E eles investiram nessa área da petroquímica e ficaram no polo petroquímico, nessa área petroquímica, até 2008. 2007 ou 2008, por ali, quando eles fizeram a venda para a Braskem. E nesse período, então, eu consegui fazer o meu curso de Direito. Tá, mas vamos retroceder. Calma, eu ia dizer, não vamos Não te acelerar, acelera, não Virgínia. vamos acelerar Vamos. tanto, gente. Vamos retroceder um pouquinho mais. Vamos. Porque não é assim, acordei e Exato. resolvi fazer direito, assim. Não, e de química, né? Não, é bem parecido, assim, porque normalmente quem é das exatas não é das humanas, quem é das humanas não é Exato. das exatas. São duas coisas que não combinam. Por que direito? Por que Direito? Isso é uma longa história. Mas Tem vamos algum lá. culpado por essa escolha? Ocupada, né? Falando como se não Ou no plural, soubesse. ou no plural, de repente. Não, na verdade, assim, vamos lá. No núcleo familiar mais... no meu núcleo familiar mais nuclear mesmo, desculpa a redundância. Central, de repente? Mais Central, mais íntimo, não tinha ninguém ligado ao direito, tá? Aí abrangendo um pouco mais, eu tinha, já faleceu, um tio que era advogado, um primo que se formou em direito, e esse primo hoje está no Rio de Janeiro, trabalha lá. Eu tenho outro primo que é advogado, esse trabalha em Canguçu. Uma outra prima
também se formou em Direito, mas nunca atuou. Uma outra prima que foi para a área do judicial, mas não como advogada, ela foi oficial de justiça. Tchê, encerrando aí, que eu me lembro assim de cabeça rapidamente. E eu sempre tive um sonho, na verdade, de fazer faculdade. A primeira ideia era medicina. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Acho que era. Medicina? Medicina. Aí passou o tempo, passou esse sonho. Não sei porquê, mas eu acho que muito em decorrência da atividade do meu pai. Meu pai era agricultor e pecuarista e eu sempre fui muito fascinado com essa área. Então aí passou para medicina veterinária. Só que naquela época meu pai não tinha condições. Quando eu me formei e eu fui trabalhar, eu não tinha condições de cursar. Porque era turno integral, por exemplo, na URGS. Eu fiz o vestibular da URGS de medicina veterinária. Fui mal, obviamente. Eu não Acabei de estudava. descobrir uma coisa em comum, tá vendo como esse episódio tá bom? É. E eu não tinha condições de cursar. Porque era um curso diurno, manhã e tarde. Eu não tinha como fazer isso. Perfeito. Aí em 92 ou 93, assim, eu fiz o vestibular para farmácia. Na UBRA. Fui aprovado. Aí cursei um semestre. Não gostei. Como o dinheiro era meu, se eu quisesse rasgar, não tinha nada a ver com isso. Tá tudo certo. Mas ainda tinha mais relação com a química. Com a química, Exato. Sim, exato. Aí parei, aí passou um tempo e tal, e aí eu fiz o vestibular para biologia na Unicinos. Continuamos nas exatas, né? Passei também. Fiz mais um semestre e não gostei. E aí entra eu acho que a primeira pessoa que influenciou muito. O pai de um dos meus melhores amigos, que é o Cristiano Cardoso, seu tio Jorge. Até hoje eu chamo de tio Jorge. Ele é juiz de direito aposentado hoje, mas ele era juiz atuante na cidade de Pelotas. E eu gostava muito de conversar com ele. Ele começava a contar algumas coisas da área jurídica e eu gostava muito de conversar com ele. Não foi uma nem duas noites assim de varar a noite conversando e batendo papo, obviamente tomando uma ou duas. Lá na Jures, lá em Porto Alegre, quando eles vinham de Pelotas, a gente ia pra lá. Nós morávamos em Porto Alegre, o Cristiano morou comigo um tempão, então a gente ia pra lá. Ou então em Pelotas, quando eu ia pra casa do Cristiano e tal. Então eu acho que um dos primeiros culpados foi o tio Jorge. Aí depois, obviamente, eu comecei um relacionamento com a Andréa. E esse relacionamento foi muito importante porque, na escolha, né? Porque ela é promotora de justiça. Então, ela me sugeriu a primeira vez, por que tu não faz um concurso? Interessante. Aí eu fui fazer um concurso secretário de diligências. Não sabia disso. Tá? Não, eu tô ficando apavorada, entendeu? Que ano nós estamos falando disso? 2002. Estamos falando de alguém que achava que sabia tudo Não, da vida do exato. Jânio. Tu tá vendo? Cara, eu tô apavorada. Aí eu fiz um curso para esse concurso lá em Montenegro. E foi muito legal, assim, que aí começou a despertar. Aí eu fiz o concurso e tal. Em que ano estamos? 2002. Quando chegar no momento certo da entrada da Renata... Não, eu já entrei, mas não Já sabia entrou. disso. Já entrou. Detalhe, Só que ela é uma tem criança, detalhe- né? falar. Tem É esse é o problema. Ela tinha 11 anos de idade. Não, Uma criança. Exato. Não tinha, não essa tinha base. esse poder de saber da vida dos adultos tanto agora eu assim. fiz a conta. É. E aí, tia, eu fiz... Vai. Vamos lá. Vai sair, não vou contar os nomes, não tem problema nenhum. Nós resolvemos sair de uma festa lá em Gramado. E a gente deu carona pra uma pessoa. E essa pessoa era colega da Andréa.
No espaço de tempo que a gente estava junto no carro, essa pessoa foi tão... Não dá pra dizer fútil, não dá pra dizer superficial. Superficial é mais bonito, eu acho. Assuntos tão aleatórios e superficiais que eu digo, pô, espera um pouquinho, se essa pessoa aí fez direito, passou no concurso, Eu também consigo. acho que eu também consigo, tia. E aí, em 2002, eu decidi que eu ia fazer um vestibular para o curso de Direito. Aí eu tinha 3 opções. Porque eu morava em Montenegro na época. Eu elegi 3 universidades. A UX, que tinha um campus ali em São Sebastião do Caí. A Unicinos, que tinha um transporte. E a Uniriter, que era em Canoas. Unicinos por influência da Andrea? Não, unicamente por conta do transporte. Unicamente por conta do E transporte. como a maioria dos estudantes de direito entrou pensando em fazer concurso. Na verdade, não. Eu entrei, eu queria fazer faculdade, mas eu não sabia o que eu queria. Um dia nós estávamos num churrasco lá na Júris, e o Cristiano me disse assim, tchê, tu termina o curso de Direito e faz um concurso para juiz ou para promotor. Imagina, vocês dois com um salário igual, pá, imagina. Aí, na época, cara, vou chutar assim, tá? Na época, isso aí, André, sei lá, mas vamos botar assim, a renda familiar ia para uns 40 mil. Pô, 40 mil naquela época, ainda é hoje, Grana né? pra caramba. Mas, pô, era grana demais. Aí eu olhei bem pra ele e disse, tchê, não sei, vamos pensar. Ele disse bem assim, vamos pensar. Por quê? Eu não sei se eu quero fazer concurso. Com o passar do tempo dentro da faculdade, eu decidi que eu não queria fazer concurso. Embora tenha feito. Eu te entendo plenamente. Embora eu tenha feito. Eu fiz, depois de formado, eu acho que eu fiz uns 4 concursos. Pra procurador de municípios, assim, sabe? E aí, Campos Novos... Iraí, não, Vicente Dutra e Ijuí. E que bom que não passaste, né? Eu fico muito feliz. Também. Eu fico Tá, faceira. mas diferentemente das outras faculdades que tu fizeste um semestre e não deu continuidade, o direito bateu assim o santo. Cara, o primeiro dia de aula foi muito interessante, assim, sabe? Porque... Bom, vamos lá. O curso era de manhã. Tá. E eu trabalhava em turno. Então nós tínhamos algumas incompatibilidades de horários. Mas, vamos embora, né? E aí no primeiro dia de aula eu conheci aqueles 2 malucos, do Gustavo e do Luiz Otávio. Né? E... Jovenzinhos acelerados, e aí né? É que eu disse alguns episódios atrás que toda a história fez com que a gente chegasse até aqui. Isso. toda a história fez como a gente Tudo faz parte do Verdade. negócio. É muito interessante isso, sabe? Porque quando eu cheguei, eu nunca gostei de sentar no fundo da sala. Porque eu me conheço. Já o Dr. Marx, não dá pra dizer o mesmo. Eu me conheço, Roger. Eu me conheço, Gabriel. E agora eu sei por que a Renata é assim. Rapaz. Passa uma Mosca, foi? Acabou? Acabou? Meu copo. Então você andava bem na frente. Primeiro e aí eu levava um mate. Sempre levei mate pra aula. E aí tinha uma colega que começou a sentar ali comigo. Que vergonha. Acho que é Rosângela o nome dela. Guria muito legal, assim, mas eu não sei, hoje eu perdi totalmente contato com ela, já não se formou com a gente. E aí tá, a gente começou a conversar, e aí formou um grupo ali e tal. Aí no segundo dia, no terceiro dia, já veio o Luiz Otávio. Tá, e aí, tia? E esse mate? Toma um mate. E a gente começou a absorver os conteúdos que passavam, e eu comecei a me apaixonar por, embora fossem conteúdos extremamente básicos, né? Eu comecei a gostar muito.
E a essa altura o Gustavo ainda tava lá no fundo da sala fazendo Sim. chacrinha com quem tava sentado na frente. E até hoje não saiu. Na verdade, até as 9 da manhã dormindo um pouco, né? Acho que é importante a gente mais uma vez mandar um abraço pro Gustavo, que Isso. não tá aqui, Abraço, mas tá sempre Marquês. presente. Exato. E aí, tia, mas assim, ó, eu cursar a faculdade, eu acho que foi um desafio. E dia desse eu tava conversando com um amigo meu que tava com uma dificuldade com a filha dele. A filha dele queria ir para uma faculdade, aí eles não tinham grana, ela não tinha grana para bancar a parte dela, ele bancava, mas não era todo, uma situação bem complexa assim. E aí ele sugeriu uma opção, uma outra via, né? Não, fica morando na nossa cidade e vai estudar na cidade vizinha, que tem uma faculdade de um curso que tu quer, idêntico, talvez até melhor. Mas aí tu fica morando aqui durante uns 2 anos, eu tenho um apartamento nessa outra cidade vizinha que vai ficar pronto e tu vai morar lá. Ah, mas nesses 2 anos eu vou ter que ir e voltar todo dia. Sim, mas é cansativo. E aí eu comecei a me lembrar do meu tempo, né, cara? E aí, eu fiquei meio indignado, assim. Quando eu fiz a faculdade, tia, eu morava em Montenegro. A minha faculdade era em Canoas. Eu trabalhava em Triunfo e a Andréia morava em Torres. Primeiro ela morava em São Francisco de Assis, depois que ela mudou para Torres. E eu não tinha carro na época, tava sem carro. Então eu tinha que, não podia ser nenhum horário, minha aula era de manhã, não podia ser nenhum minuto a mais ou a menos de saída de casa, tinha que ser 5h35. Eu tinha que caminhar mais ou menos 2 km, 2 km e pouco até a rodoviária de Montenegro. Pegava o ônibus de linha, ia para Canoas. Descia na Praça do Avião. Na Praça do Avião, eu atravessava a BR pela passarela, pegava o Niterói, um ônibus circular, e ia até a faculdade. Chegava lá às 7h20, mais ou menos, 7h15. Ainda bem que estava aberto, né? Aí a aula começava 15 para as 8, mais ou menos. Então tinha meia hora, né? Fazia o meu mate, dava uma lida no conteúdo, começava a aula. A aula ia até às 11h15, isso. E até às 11h15, 11h20, eu saía e alinhava até a BR. Ali na BR eu tinha que pegar o ônibus a 15 para o meio-dia, eu acho. Isso, dava 1 km e pouco até a BR, pegava o ônibus ao meio-dia, às 15 para o meio-dia. E esse ônibus, para chegar em Montenegro, ele fazia a volta lá para São Leopoldo. Chegava em casa 2 da tarde, por aí, 2h10. Mais 2 km até em casa, 2h30. Chegava em casa, comia um negócio qualquer, enchia o mate, eu fazia o mate e ia lá pra frente do condomínio para esperar o ônibus para ir trabalhar. Eu trabalhava em alguns dias, eu trabalhava das 4 à meia-noite. Trabalhava das 4 à meia-noite. Chegava em casa 1 e começava tudo de novo. Dormia até às 5, acordava, blá 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 blá. Aí tinha dias que eu trabalhava da meia-noite às 8. Aí eu chegava atrasado, que eu pegava um ônibus que me deixava perto da universidade. Aí eu chegava um pouquinho atrasado, chegava lá 8h30. Aí tinha dias que eu trabalhava das 8 às 4, aí nesse dia eu não ia. Aí eu combinava com os professores, tia, olha só, me dá uma força aí nas faltas, tia. Mas não dá pra dar. Não, tia, assim. Tá, vou ver. Aí um desses professores que eu pedi essa ajudinha aí nas faltas, disse assim, não, se tu me entregar o caderno completo e integral de todo o conteúdo, no final no primeiro período aqui, eu te aboro as faltas. 2 meses depois tava o caderno lá, mas até as vírgulas que ele falava. Até as vírgulas. O que tu tinha, Jaime, pra poder fazer isso? Tinha um caderno pra copiar, né? E O gravador também tinha isso, né?
deixava com o Luiz Otávio deixava pra gravar e eu degravava em casa. Que espetáculo. E aí quando eu entreguei o caderno pra ele, nunca mais esqueço, ele é filho do cara que era o reitor da universidade. Felipe, acho que era o nome dele. O que é isso aqui? Ué? Caderno? O que tá me mostrando? Ué? Tu não me disse que se eu te mostrasse o caderno completo, tu não ia me abonar as faltas? Cara, Nem te dei falta. para com isso, tia. Queria matar ele. Acreditou? Que barbaridade, né, tia? E foi muito legal esse período da faculdade, assim. Foi muito interessante, porque... Cara, eu queria. Claro. Entendeu? Eu imagino que não... Claro, eventualmente sim, mas não tenha sido tão cansativo assim. Porque era prazeroso também. Claro, mas era cansativo. Não, dado- por Inclusive, o Luiz Otávio e o Gustavo, vou contar aqui, porque antes que eles contem, né? Eles me riem, dão risada da minha cara, porque eu derramei uma vez, eu deixei cair a cuia inteira no chão. Tinha trabalhado pra caramba aquele dia. Cheguei na faculdade, 9 horas da manhã, tava morto, assim. Tava com a cuia aqui assim. Puf, caiu com tudo. Deu uma dormidinha? Foi o vento, foi o vento. Depois disso ele acordou. Isso. Não Sem dormi dúvida mais, nenhuma. óbvio. Sem dúvida nenhuma. Mas foi uma vez só, em 5 anos de faculdade. Sem dúvida nenhuma. Se formou em que ano, Jamie? Me formei, eu terminei a universidade, terminei o curso em 2007-2 e a formatura foi 10 de janeiro de 2008. E aí foi interessante porque tinha o terceiro exame da ordem de 2007, que foi em 2008. O exame 3, né? Uhum. Então tinha a primeira fase era dia 25, eu acho. Acho que era dia 25. E aí eu peguei 15 dias de férias para estudar para a prova. Cara, Isso não existe. Antes tivesse ficado trabalhando. que barbaridade. 15 dias de piscina, Certo. Olha aí. churrasco. Chegou relaxado pra prova, pelo loucuragem menos. total. Cheguei na É o mais prova. importante. Cheguei na prova do dia lá, deu 40. Eram 80? Não, eram 100 questões, eu acho, na época. Não me lembro. Sei Na que minha deu. já era 80. Era 80. Acho que eram 100 questões. Das 100 eu acertei 52. E aí consegui passar, né? Aí depois ainda anularam mais umas 3, aí por 55, aí deu sobra. Aí tá, eu digo, putz, agora tem que dar uma estudada, né, tia? Agora tem que dar uma. Vale a pena. Agora tem que dar uma. Claro. Aí me inscrevi num curso. Aleatório, assim. Não tinha nem ideia. Peguei, olhei lá. Vou seguir mesmo. Cheguei no primeiro dia de aula, que eu enxergo A tua dupla dinâmica. Gustavo, Luiz Otávio e o Fernando. Que deu? Acho que não ficavam na aula. Muito CDF. O Gustavo não sei. Ele Ah! foi pra direito do trabalho. Eu, Luiz Otávio e o Fernando. Muito CDF. Do bar. Não, CDF mesmo. Uhum. Era de manhã, não tinha como ir pra bar. Como se na universidade vocês também não tivessem como ir pro bar durante a universidade. Mas não tinha. Mas de manhã não tem como. Aí é a. Fala por ti, né? Aí é Gustavo Marques velho. nunca chegou virado. Não, uma coisa é chegar virado, outra coisa é tu chegar às 8 horas da manhã na faculdade pro boteco. Não tem como. Tá vendo? Abriu o apetite. Claro, tá louco, aperitivo? Aí, Jamie, fazemos a prova da ordem e eu tenho o privilégio de ter podido conviver contigo muitos anos e sei que a prova da ordem do Jamie ia com um livro. Já levar uma mala de livros pra fazer a prova da ordem. Hoje em dia não existe mais. Cara, O conhecimento era uma- tem que estar na tua cabeça de e não vai de meco. Fato, era uma prova de uma mala de livros. Uma mala? Uhum. Uma brincadeira. É Uhum. mala. Uhum. E eu levei todos os livros possíveis e imagináveis. Menos um. O que precisava. Cara, livro de apelação. E era uma pergunta extremamente técnica sobre apelação. E aí eu errei uma questão. E aí tirei, obviamente, 7,5. Não. 2, 4, 6, 8 na prova escrita. Uhum. E aí foi pra peça. A peça era aquela caixinha de surpresas, né? Sim, Ainda é. ainda é. Aí pra nós era uma reintegração de posse. Bem tranquila de fazer, assim, nós treinamos muito. Uhum.
né? Treinamos bastante, a gente estudou bastante, cara. Inacreditavelmente eu estudei para aquelas provas. Quem vê pensa que não estuda. É, pô. Nada. Você acha que eu sou muito bom? Não, cara. O troço vai meio É. a la louca. Uhum. Quem não conhece, que compre. Tá, daí, cara, o que acontece? Eu já tinha um escritório. Antes de me formar. Acho que era 2006, mais ou menos. Ou 2005. Talvez 2005. A tia da Renata, a Gislaine, tava com muito problema, assim, com a sócia dela. Tia, eu vou pra aí. Dividimos tudo. Despesa e lucro. E fazer um negócio. Só não posso assinar. O resto eu faço. E assim foi. Que semestre tu tava? Acho que eu tava no 5º. E eu fazia tudo, cara. Espetáculo. Eu fazia tudo. Espetáculo. Captação. Só não podia buscar carga. Até sair a carteira do estagiário. A carteirinha azul. Quando saiu a carteirinha azul, agora eu sou advogado. Já era. Dava carteiraço. Aí, uma coisa que ela não fazia era direito de trabalho. Primeiro processo, direito de trabalho. Eu também não sabia fazer. Não sabia nada, cara. Aí, a internet não era aquela coisa que é hoje, né? Claro, claro. Tem que ir pros livros. Fui pros livros, fui pra cá, fui pra lá. Legal. E aí começou a rolar, assim. Foi legal, cara. Foi muito legal, assim, principalmente pro aprendizado. A Gislaine, ela não tava num momento de vida completamente diferente do meu, né? Ela é uma pessoa já aposentada e tal. No ritmo era diferente. Mas, pô, baita parceira. Foi muito bom. Te deu uma estagiária maravilhosa. É, trabalhou conosco de estagiária. Aprendi a fazer uma coisa. O que eu aprendi a fazer? Café. Não. Ela acha que aprendeu a Chimarrão? fazer chimarrão. Tá louco? Foram horas e horas de aula. Tá louco? O Roger não aprendeu ainda. Não, não é por aprendi. isso que ele precisava ter sido estagiário Eu do não tive Jaime. aula, detalhe. Exato, aí Não, mas teria vamos ter umas aprendido. aulas aí. Teria aprendido, sem Eu dúvida nenhuma. agora, depois de anos, descobri que eu aprendi a fazer chimarrão porque a minha avó não gosta de fazer chimarrão. E aí, depois de mais de 25 anos, eu descobri que foi por isso que com 4 anos eu que tinha que fazer chimarrão. E aí, É ó. sobre isso a vida. Eu fui enganada. Viu? E aí, tia, 2008, a André já tinha se mudado para Montenegro, nós estávamos morando ali. E aí continuei trabalhando. Eu saí do Polo em 2009, fiquei só com o escritório. Até que em 2010, a André se promoveu para Frederico Westphalen. E aí, eu até tentei 9 meses trabalhar e ter a família longe, mas era inviável. O coração não aguentou. Não, o bolso mesmo. É que não era uma distância, né, Jaime, que em 100 km Não era estava... saudade. Não, mas é que não era uma distância que em 100 km 400 estava quilômetros. resolvido, né? Nossa, E, 6 horinhas no mínimo. cara, e a estrada mata. A estrada mata, Sim. não tem Muita condição grana de e tu... muita coisa, assim. Aí rodar eu tudo fui isso. pra lá. Isso em setembro. Em outubro eu estava trabalhando como juiz leigo e conciliador criminal. E trabalhei 3 anos como juiz leigo e conciliador criminal. Trabalhei 3 anos como conciliador criminal e juiz leigo em Tenente Portela, Frederico Westphalen e Iraí. Foi muito legal mesmo. Foi uma experiência muito interessante porque me mostrou, dentre outras coisas, que não dá para fazer processo em JEC. Com o perdão literário, o Jaime sempre diz que o JEC é uma putaria. Não tem condição. Não é bem isso, né? É. Mas o JEC não existe. O JEC É um pouco complexo. juridicamente não existe. Tem cabimento. Bem complexo. E aí em 2013, então, na verdade início de 2013, o finalzinho de 2012 ali, eu conversei com o Luiz Otávio pra gente fazer alguma coisa, trabalhar porque ele tava voltando. E aí ele foi lá em Frederico, a gente conversou e tal, e montou um escritório de advocacia, talvez o primeiro escritório de advocacia totalmente digital. Então não tinha escritório físico, nós Pela trabalhávamos mais pura necessidade. pura necessidade. Só trabalhando na internet tal, e aí a gente conseguiu acho que uns 2, 3 clientes e tal, e logo em seguida o Gustavo perdeu a sócia dele por um concurso, e aí
se proporcionou de nós nos juntarmos. Em setembro daquele ano, nós formalizamos então a sociedade e começamos o escritório. Exato. Que espetáculo. Depois também tem a vinda do Jaime pra Estrela, né? E aí, enfim, de fato, a concretização do escritório operacionalizando, como a gente já falou em episódios anteriores, em Porto Alegre. Depois a gente faz essa migração de trazer o escritório pra cá. Mas, Jaime, tirando o Jaime advogado, vou voltar lá na pergunta do início. Quem é Jaime Matos hoje? Começamos falando do Jaime Matos, que nasceu lá no 5º do distrito de Canguçu. Obrigado, Brunão. Então, o Jaime é, como falei, um homem de 53 anos, advogado, que essencialmente gosta de trabalhar. Ele acorda todo dia 4h30 da manhã para trabalhar. Apaixonado pela família. Hoje, agora, nesse momento, além de advogado, empreendedor numa outra área. Um clube de pádel na cidade de São Lourenço Sul. Talvez pavimentando o futuro. Aí, ó. Não sei ao certo o que vai ser, mas enfim, São Lourenço é uma cidade que me encanta. Toda vez que eu vou para lá é um prazer estar lá. Não só pela família que tem lá, mas a cidade em si é muito encantadora. Então, amigo dos amigos, o cara que está sempre disposto a ajudar quem precisa. É muito difícil às vezes falar da gente, mas eu gosto da lida de campo, adoro cavalo, adoro fazer um churrasco, adoro fazer uma boia. Cozinha bem pra caramba. Isso, quem tá com fome sempre diz que tá bom. É. Uhum. Quem vê, pensa. Até Quem vê, parece. pensa. E é um cara simples, gosto simples e é isso. Muito bem. Acho que sempre sem o objetivo de exaurir todos os assuntos, até porque a gente for falar da vida inteira do Jaime com todos os detalhes e minúcias. Inclusive de que ele foi vendedor de revista, que é algo que eu descobri recentemente. Inclusive tô ficando apavorada, né? É Eu sempre uma honra escutar as histórias do Jaime. Não, e eu achava que eu conhecia, né? Daí esses dias ele veio e disse assim, ó, vendi revista. Deu, oi? Em que momento isso aconteceu que eu não fiquei sabendo? Renata, ele me contou recentemente que não foi nem venda, mas acaba sendo venda. Ah, Foi uma autopromoção ali pro pessoal, uma venda dele na Espanha, que fez com que ele ganhasse uma camiseta de um time autografado. De um espanhol. Então, Na verdade, o Jaime pior tem que agora, Se esse 107 gaúcho não anos. vende, eu não sei o que não que sei, vende. não. É? Só Na esse verdade, são capítulo? 107 anos de muita história pra contar. Não, tu tá louco? Só esse capítulo. Por favor, rapidinho. por favor. Tia, eu tava... Só um parênteses. O Gustavo sempre disse que vai publicar o teu livro, né? Que nós já temos até o nome, né? O platinado? Não. Pode ser que agora ele queira mudar o título do livro, né? Mas era Subtítulo. sempre as histórias de Bab, o brilhante advogado do Brasil. Sempre foi esse título. Mas Cara, agora que ele que tem baita esse, título. Eu esse não tenho- novo eu- nome, eu pode não ser que tenho- mude. Eu não tenho essa Hum. capacidade de escrever. Se alguém que tiver, Mas tu é revisor de livro. é verdade. Então tu tem total Há uma capacidade. contradição na fala, É, mas não, tu segue. tá louco. Vai, Vamos Jaime. lá. Essa história vai estar no teu livro? Vai. Tá. Nós estávamos em Cádiz. Foi passear e estávamos em Cádiz e eu queria comprar uma manta. Porque eu faço coleção de mantas do Cádiz. E eu queria comprar uma manta do Cádiz. Cádiz. Tá certo, tá certo. Amarelo e azul. Isso aí. Beleza. Aí tá, no centro da cidade, assim, ali comprar. Beleza. Aí cheguei ali, comecei a falar, obviamente falando em espanhol com o cara, e disse pra ele que eu era do Brasil. E eu era torcedor do Grêmio. E aí, pá, conversa. Sempre vai, abrindo conversa, muitas vem, portas. conversa, Baita vai, referência tu deste pra ele. Daqui a pouco ele veio lá. ¿Eres hincha de Grêmio? Sim, sou. Espera um ratito. Ele me veio lá com um monte de coisa do Grêmio. Era isso do Grêmio, era aquilo do Grêmio, era aquilo. Ah, que legal. E tá, e começamos a conversar. E André se foi, né? André abandonou Acabou. o barco. Te deixou pra trás? André e Valentina se foram. E ali. Aí, cara, eu fiquei uns 20 minutos conversando com ele. E aí ele foi lá e buscou uma camiseta do... Valência.
Não é do Valência. Tu me disseste Valência, eu acho. É do Valência? Enfim. Bom, Que cor que é? azul. É um Valência verde. Getafe, talvez? Eu teria que procurar aqui, mas depois mas é de um time espanhol. Na certo. edição desse vídeo vai ter lá Vai a ter imagem de vídeo. qual é o time. Mas, cara, toda autografada pelos jogadores. E disse, não, essa aqui é tua. Cara, mas quanto que eu te... Não, isso aqui é um regalo. O cara me deu de presente. Tchê. Mas olha, tu não imagina a felicidade que eu fiquei. Porque, poxa, o cara não precisava fazer aquilo. Na verdade, aí ao invés de vender, foi uma compra. É. Tu sabe que o Jaime, desculpa, esqueceu de falar na qualificação dele, que é algo que eu brinco muito com o André. O Jaime gosta muito de futebol. Muito mesmo. Dos últimos tempos agora que a gente tem convido, talvez ele não tenha assistido tanto o quanto ele gosta, tá? Mas o Jaime é o típico cara que ele sabe a divisão C cedilha do time de futebol lá da Arábia Saudita. E se ele precisar falar contigo sobre o time C cedilha da Arábia Saudita, ele vai falar porque ele tem um conhecimento muito vasto sobre o futebol. Tanto é que deu entrevista, que eu falei nos episódios anteriores, deu entrevista na Espanha porque tava com a camiseta do Grêmio, falando de futebol sem talvez saber uma palavra em espanhol, só pela cara e a coragem. O time é o Saragossa. Os Aragos. Saragossa. Então, E assim, essa história também, rapidinho. Essa história foi muito engraçada, porque eu tava passeando em Madrid, André com a Valentina, e veio uma mulher. E foi bem um dia. Foi assim. Nós fomos para um jogo, nós fomos para Madrid, e naquela semana ali, naqueles dias ali, a gente já sabia que tá lá naquele período, eu comprei um ingresso para assistir Atlético de Madrid e Real Madrid no Vicente Calderón, que é o estádio antigo do Atlético. Inveja boa. né? E eu tô lá assistindo o jogo foi espetacular. 4-0 pro Atlético de Madrid, fora o baile. Tinha um cidadão jogando bola, o tal do Arda Turan, que destruiu. Tá. Aí passou isso, segunda-feira, terça, eu acho que nós estávamos passeando. Vamos lá, não tava no nosso roteiro entrar no estádio, porque, entrar no estádio do Real Madrid era caro. Não vou entrar, só pra olhar campo, eu quero olhar o jogo. Então, não vou entrar. Aí tá, nós estamos passeando ali e tal, e eu tava com a camisa do Grêmio. E aí veio uma mulher, cara, ela falou tão rápido, que eu não consegui entender o que ela falou. Aí eu falei, buenos dias, por favor, habla despacito que sou brasileiro. Aí ela me perguntou, em espanhol, o que eu achava da situação do Atlético, do Real Madrid, que se já tinha passado aquele período que se eles estavam em crise e que se por um acaso o Barcelona não ia fazer frente no campeonato. Eu disse, não. Tu conseguiu entender tudo isso em espanhol? Consegui responder em espanhol, que eu achava que, embora o Barcelona tivesse muito bons jogadores, eu acreditava que o Real Madrid, por ter um elenco extremamente forte e estrelas como o Cristiano Ronaldo, certamente daria a volta por cima e ia ganhar o campeonato. E ganhou. Eu não me lembro se ganhou, mas a mulher ficou facilíssima, né? Mas, vocês brasileiro e Neymar? Pero que Neymar? Cristiano Ronaldo é muito melhor. E foi assim que Jaime Matos ganhou a jornalista espanhola com sua entrevista. Não ganhei, ela ficou muito simpática. Tá. A André gostou dessa parte. Exatamente. Um romântico. Sempre. Então, partindo pro encerramento desse episódio e fazendo o brilhantismo de Jaime Matos, né? Só ele vai dar dicas hoje. Tá bom. E aí, Jaime, tá liberado. Tu pode dar quantas dicas tu quiser. É só uma. E Culinária era uma boa. Sabe que ele já deu receita, né? Ele já ensinou como que faz. Aquele pão de alho, talvez, uma sugestão. Não, e agora ele tá pensando qual delas que ele pode A dar. minha dica é uma dica de viagem. Tá. A dica de viagem é canoa quebrada. Pra quem sabe que tem um pessoal que tem dificuldade com geografia, né?
E aí, tu precisa explicar em que lugar isso é uma aí tá, praia entendeu? no Ceará, Obrigada. tá? É uma praia muito bonita, ao pé de uma falésia, que tem lá o símbolo daquela cidade, a lua e a estrela. Cara, ele é o último romântico, porque agora eu entendi. Tu quer ganhar uma caneta, né, Jaime? E aí, o que acontece? Nessa praia, eu tinha pedido a minha mulher em casamento, e nós estávamos conversando, assim, tomando uma caipira, e passou uma mulher, uma pessoa, um ambulante, vendendo a arte dela. E eu olhei bem no olho dela e disse assim: você não quer fazer as nossas alianças? Como assim? Eu queria que tu fizesse as nossas alianças. E aí ela se apavorou assim, meio que ficou sem jeito. Eu digo, não, é sério, faz as nossas alianças, que a gente pediu ela em casamento, eu queria que tu fizesse. É sério? É sério. Mas pode fazer do jeito que tu quiser. Eu confio na tua criatividade. E ela fez. E eu depois, quando eu cheguei em casa, cara, que merda que eu fiz. Essa mulher vai me mandar um troço. Nunca mais vai me mandar nada. Aí eu mandei uma grana pra ela e tal. E ela mandou. E ela fez. E aí tá aqui a aliança. E aí a aliança, depois ela mandou, que não sei se é verdade, mas enfim. Ela é composta de 2 canas com um aro no meio. As 2 canas representam eu e a Andréia. Esse aro representa o nosso amor, que está entrelaçado para durar para sempre. E toda vez que ele gira, esse amor aumenta. E essas alianças, elas foram abençoadas ao nascer do sol de Canoa Quebrada. E elas têm uma? Lua e estrela. Gravadas dentro. E com essa, pessoal, nos despedimos de mais um episódio do MD Advogados. Essa é a dica pra quem quiser ser, pelo menos por um dia, um último romântico também. Fica a dica. Até mais, Fica pessoal. muito a dica. Até mais. Tchau.